No filme de hoje, vamos avaliar a vida de uma pecadora. E através da vida dessa pecadora, a gente vai ter algumas lições aprendidas aqui, muito importantes. Foi por isso que eu quis trazer esse filme hoje. Sem mais delongas, vamos começar. Aqui começamos com uma cena de uma menina na igreja orando, mas essa daí não é a nossa personagem. Na verdade, a nossa personagem está atrás daquela porta ali, onde ela está se confessando com o padre. E esse aí é o padre que está ouvindo os pecados da moça. E essa daí é a pecadora. Olha só, olha a cara dela. Vê se não tem cara de culpada. Essa menina aí. Essa menina que eu quero que vocês prestem atenção. Qual foi o pecado dela, o que foi que ela fez. Porque, no meu conceito, não tem perdão. Não se engane pelo olhar de anjinho dela. Isso aqui é sério. Eu diria que em certos lugares são incabíveis o que ela fez. E até o presente momento aqui do filme, o padre também olha para ela com desconfiança. Ele não confia muito nela, não. Ele sabe que tem alguma coisa de errado com ela. Ele só não tem, digamos assim, certeza. Mas a gente vai descobrir qual é a história dessa menina e o que foi que ela fez. E vamos descobrir também se ela vai confessar os pecados dela perante o padre. Guardem essa cena aqui que já já voltamos nela. Mas vamos agora começar do começo do filme. O filme começa com um trecho da Bíblia que diz o seguinte: aos incrédulos e aos que cometem atos imorais, o lugar deles será um lago que queima com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Certo, uma passagem da Bíblia aí, mas tem mais. Ou melhor, não é uma passagem, é um termo que vai aparecer no decorrer do filme. Beijo grego. E aqui aparece no filme a definição de beijo grego, que é quando a pessoa, né? Como é que eu vou explicar isso? Ela pega a boca dela e vai... Ai, minha nossa. Enfim, na parte das nádegas ali com a boca. Isso é beijo grego. Nem eu sabia quando assisti o filme. Mas calma aí que é interessante saber disso, até pra gente entender melhor o que foi que essa menina fez. E essa é a protagonista, a Alice. Ela está andando num corredor do colégio. E logo em seguida aparece uma senhorinha revistando todo mundo no corredor. Ao que parece é um colégio religioso. E a senhorinha tá ali revistando se tá todo mundo em ordem, se as meninas não estão andando com uma saia muito curta ou coisa do tipo. Logo em seguida, a Alice, nossa protagonista, e bandidinha, está na sala de aula, tendo aulas com aquele padre lá que apareceu no começo do vídeo. E preste atenção na lição que o padre está passando para aquele grupo de jovens. O padre está explicando para os jovens como é que funciona a questão do sexo, né? Que os rapazes eles são mais ligados, e rapidinho eles ligam, enquanto que as mulheres precisam se pré-aquecer como se fossem um forno. De certa forma não está errado. O padre ressalta que todo e qualquer sexo, antes ou fora do casamento, vai contra os planos de Deus. Nesse momento, um aluno levanta a mão e pergunta: e quanto ao sexo com você mesmo? Boa pergunta, por sinal. E o padre responde: é possível ter filhos fazendo sexo com você mesmo? Não, vai contra o plano de Deus. Exatamente. E aí o padre ressalta no final da aula que Deus quer que nos mantemos puros antes do casamento. Então não devemos fazer a coisa com outra pessoa e nem com nós mesmos. E aí fala que Deus está sempre te observando e que você não deve fazer essas coisas. Logo aparece a Alice e ela está mexendo no seu computador em casa, lembrando que o filme se passa na época do anos 2000, quando a internet ainda estava encaminhando, entendeu? Já começava a aparecer um serviço de internet. Para quem é usuário da internet naquele tempo, sabe que a internet estava só no começo. Então a Alice está conversando com um desconhecido ali, naquelas salas de bate-papo que tinha antigamente, não tem? E ela começa a ter umas conversas mais calientes, provocadas por esse usuário com quem ela está conversando. E ela, que é de um colégio religioso, né, meio que inocente ali, começa a ficar curiosa sobre o assunto. A pessoa com quem ela está conversando começa a mandar umas imagens maior de 18 para ela, e ela começa a ficar mais curiosa, como se realmente nunca tivesse visto. E aí, no meio dessa conversa que ela tem com essa pessoa lá, ela vai ensinando alguns truques para ela sobre... como é que eu posso dizer? Sobre fazer a coisa consigo mesmo. Aí ela começa a ficar mais interessada ainda sobre o assunto. Tem um momento que ela começa, inclusive, a curtir a si mesma, vamos dizer assim, mas ela nunca tinha feito isso antes. E antes que ela continue, a mãe dela grita para ela ir almoçar. E aqui está a Alice com uma amiga no colégio, logo em seguida aparece uma menina. E essa menina avisa para Alice que o colégio inteiro tá falando dela. Estão dizendo que ela deu um beijo grego no rapaz. Aí o pessoal tá achando isso nojento, não sei o quê.
E a Alice demonstra um pouco surpresa, porque ela diz que nunca fez isso. Então ela acha um absurdo essa fofoca e não está entendendo o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ela demonstra sim uma preocupação ali, mas não me parece tão preocupada assim. Eu também estava sem entender essa parte. Essa menina fala também que ela estava num retiro. Foi por isso que ela andou meio sumida. É um retiro do próprio colégio. E ela fala que esse retiro mudou a vida dela, que aparentemente transformou ela numa pessoa melhor. Bom, e aparentemente mudou a vida dela sim, porque essa menina começou a andar com as outras meninas mais populares do colégio ali. É como se esse retiro tivesse algumas bonificações. E a Alice e mais amiga dela voltam a conversar. Nesse momento, tem uns meninos ali sentados próximo delas, e eles começam a rir por causa de um gesto que a Alice faz. E eu não entendi o gesto que ela fazia no momento. Que na verdade é simplesmente o fato da Alice lamber o iogurte que está com ela. Aí os meninos ali associam com o tal do beijo grego, aquele gesto. Ou seja, realmente a fofoca dela ter feito o tal do beijo grego no rapaz é verdadeira. Porque até os meninos ali no canto estão rindo. O dito rapaz com quem ela fez esse beijo grego aparece mais a namorada dele para tirar satisfação com a Alice. Por que ela fica espalhando para todo mundo aí que ela deu um beijo grego nele? A Alice nega que ela não espalhou nada. E que esse tal de beijo grego nunca aconteceu. Tudo que se sabe até o momento é que foi uma menina que espalhou essa notícia. Mas não sabe quem foi. Os dois saem indignados dali, não acreditam na Alice, e nisso a fofoca vai se espalhando. Já nesse ponto, tá toda a escola sabendo. E a Alice começa a sofrer discriminação até mesmo pelos adultos. E é nesse momento que ela percebe que a sua imagem perante o colégio tá bem suja. Num colégio religioso ainda por cima. Então a Alice decide se inscrever naquele retiro que a moça falou, com a intenção de melhorar a sua imagem em meio à escola. Ela chega no retiro, mas a sua amiga já é recepcionado pelos veteranos de lá. Um deles é aquele menino assim alto, forte, jogador de bola, popular no colégio, e ela logo se interessa pelo rapaz, acha ele bonitão. A menina já começa a imaginar como seria tocar naqueles braços fortes, suados e peludos. Brincadeira, só peludo. Aí chega uma menina super simpática, vem comigo, eu vou recepcionar vocês, vou levar vocês pro alojamento. Chegando lá, cada um tem seu quarto, com seu nome escrito na porta. E a menina que está recepcionando o pessoal ali só pede para a Alice entregar relógio e celular, que lá é proibido relógio e celular. Relógio, eu não sei por que está proibindo, mas enfim. Mas a Alice só entrega o relógio e esconde o celular. Malandramente. A menina até fica surpresa que ela não tem celular, mas a razão do porquê ela teve que entregar o relógio é porque eles seguem o horário de Jesus. Agora chegamos a uma parte importante. Tem aquela menina que estava recebendo todo mundo ali no acampamento. Ela vai lá falar em público e começa a abrir o coração em público sobre uma história que teve com a amiga dela, que se acidentou, que ela ficou muito triste com essa situação, que a amiga dela se acidentou. Eu não entendi direito essa história da amiga dela, porque ela está emocionada, chorando, mas logo depois se levantam aqueles veteranos ali do retiro e começam a confortá-la, abraçando ela e tal. Isso é muito comum na igreja, né? Uma pessoa se emociona, aí vai os outros irmãos lá e abraçam ela, dando aquele conforto, aquela consolação. Já eu, nesse momento, eu ficaria que nem a Alice ali, né? Estranhando tudo aquilo. Não ia ter muita reação, até porque eu não sou dali. Eu nem conheço aquelas pessoas, não conheço nem aquela menina que tá ali chorando. Mas o que eu sei até agora é que é a certinha do acampamento, a que coloca tudo em ordem e tal. Ela é uma daquelas jovens religiosas exemplares. É isso. À noite a Alice está no dormitório dela, sozinha, e ela está, digamos, se descobrindo nessa arte do brincar consigo mesmo. Ao que aparenta, a Alice é virgem. E hora e outra, no meio do acampamento, a Alice se depara com aquele rapaz com quem ela se sentiu atraída. E o carinha se demonstra perfeito demais. Grandão, bonitão, atleta, carismático, solidário com todo mundo ali. E não tem outra, popular entre as meninas também. A atração da Alice não é à toa. Mais tarde, aquela menina certinha lá, exemplar, aparece no quarto da Alice. E ela aparece no momento exato em que o celular toca. E aí descobre que a Alice estava com o celular e estava escondendo. E aí, mais uma vez, a imagem da Alice vai pro ralo. Porque a menina certinha vai contar pro padre que ela estava escondendo o celular. E o pior que, apesar disso, mesmo no acampamento, a Alice está sendo zoada
pelo tal do beijo grego ainda. E o padre chama a Alice e aplica um castigo nela. Agora a Alice vai ter que limpar algumas partes do retiro ali. E a Alice começa a cumprir a sua punição por ter escondido o celular. Até que ela encontra um computador. É o computador do padre. Aí ela resolve mexer ali no chat, né, no computador, para ter aquelas conversas calientes de novo e descobrir mais sobre esse assunto do mundo do... Você entendeu? No entanto, ela percebe que alguém está vindo e ela desliga o computador rapidamente. Só que ela aperta o botão desligar e ela não apertou direito. Portanto, ela deixou o computador ligado. Logo em seguida, ela encontra a menina exemplar ali do retiro, né? A menina exemplar era tão boazinha que dá um bolinho para ela não guardar ressentimento. É uma menina exemplar, uma menina boazinha. Ela não quer fazer inimizades. No dia seguinte, aparece o padre no refeitório dizendo que viu um papo quente no computador dele, na internet. Que alguém mexeu no computador dele. E aí ele pede pro culpado ali se pronunciar, mas a Alice finge que não é com ela, finge que não sabe de nada. Tô te falando, vai prestando atenção nessa menina, vai prestando atenção. O padre até fala, o culpado não vai se revelar não? É bom falar até o fim desse retiro. Bacana a expressão da Alice, assim, ela fica, nossa, que coisa, né? Esse mundo de hoje... Tem um momento lá que os jovens têm que se confessar pro padre, né? Um de cada vez. Chega a vez da Alice, e essa é a chance que ela tem para falar sobre algumas coisas que ela fez, mas na verdade ela fala pro padre apenas pecados pequenos. E o padre já fica meio desconfiado dela. Provavelmente o padre sabe da reputação que ela tem por causa do beijo grego e também por causa do celular. Mas a Alice só confessa pecados pequenos mesmo. Minha mãe mandou jogar o lixo para fora, eu não joguei. Coisas do tipo. O padre insiste se não tem nada que ela queria dizer mesmo. Ela fica meio relutante e diz um não meio forçado. Mas o padre de boa, ok, pela sua punição por não ter jogado o lixo, reze não sei quantas Ave Marias e não sei quantos Pais Nossos. Aqui tem uma cena interessante. A Alice está limpando ali o salão e de repente aparece o menino do beijo grego. Aí ela pergunta, que história é essa de beijo grego, não sei o quê? Aí ele fala, você que andou espalhando isso aí? Aí ela fala, eu não espalhei nada. E ela pede para ele desmentir isso aí, porque isso nunca aconteceu. Ela pede uma ajuda dele, né, para falar para todo mundo que isso nunca aconteceu. Mas nessa hora a conversa dos dois é interrompida porque o padre aparece na hora. E o menino aparentemente não se demonstrou muito preocupado com essa situação. Tipo... Fica assim mesmo ela pedindo a ajuda dele. Só que assim que o menino sai mais o padre, ele deixou cair próximo da lixeira um bracelete com o nome dele. A Alice pega o bracelete e fica com ela. E enquanto a Alice está limpando o cômodo dos acampamentos, ela olha pela janela e vê ninguém mais, ninguém menos que a menina exemplar beijando um rapaz e fazendo outras cositas mais, bem aprofundadas. A menina exemplar mandando a ver ali no rapaz atrás da árvore e a Alice só observando a situação e ficando animada com a situação e começa a se esfregar ali que nem um cachorro na vassoura. Depois disso, a Alice chega para a amiga dela e fofoca mais a amiga dela, né, que viu a menina exemplar com o menino ali atrás da árvore. Só que a amiga dela não acredita nela por causa de umas outras mentiras meio bobas que a Alice contou. Então, a amiga da Alice está desconfiando que a Alice só está querendo atenção. E por isso ela fica inventando essas coisas. Mas nesse caso, o que a Alice está contando é verdade. Mas já é tarde demais, nem a amiga da Alice acredita mais nela. Em outro momento, enquanto a Alice está limpando ali as salas, ela resolve deixar debaixo do teclado daquele computador que ela mexia aquela pulseira daquele rapaz lá que não ajudou a Alice, né, quando ela pediu para desmentir a história do beijo grego. Lembrando que a pulseira tem o nome daquele rapaz, e ela deixa debaixo do teclado. Mas quase nesse exato momento aparece o padre, mas antes que ele apareça, ela se esconde rapidamente atrás da porta, e aí o padre vai lá pro computador, começa a mexer no computador, e a Alice está ali escondida atrás da porta, só vendo o padre mexer no computador. E eis que, para surpresa da Alice, o padre começa a ver ali uns conteúdos mais adultos, que eu não vou poder mostrar aqui. E o padre não fica só assistindo, não. Ele fica ativo enquanto assiste, se é que você me entende. E a Alice fica, digamos, bem surpresa com a situação e desconfortável, cara. Mais tarde ela se encontra desolada
caminhando pelo bosque até que ela se encontra com aquele rapaz que ela sentiu atração. E no momento que eles estão conversando lá, a Alice não resiste e parte para cima do rapaz, mas o rapaz, surpreendentemente para minha parte nessa hora, ele não correspondeu, se afastou. Tudo bem que ele não quis progredir ali com a situação, mostrando realmente ser um rapaz exemplar. Ele poderia aproveitar aquela situação com a Alice ali, são dois jovens, com os hormônios lá à flor da pele, mas ele lembrou que ele está no retiro, né? Que o retiro é um lugar para eles se autoconhecerem, se tornarem pessoas melhores, e que ele não poderia estar fazendo essas coisas ali com a Alice, enfim. E agora, rejeitada, a Alice fica mais desolada ainda e sai caminhando pela estrada à noite. Nesse momento, ela se sente como um peixe fora d'água, até que ela encontra um barzinho ali e senta no balcão, pede umas doses. E nesse momento ela conhece uma mulher ali que parece uma motoqueira. Na verdade, a motoqueira percebe que a Alice está triste e começa a puxar assunto com ela. A partir daí, elas têm uma conversa interessante. A motoqueira diz que pela farda que a Alice estava usando, ela diz que também frequentou aquele mesmo colégio dela. E foi para aquele mesmo retiro que ela foi quando era mais jovem. A Alice pergunta para a motoqueira se ela continua ainda frequentando aquela igreja. E a motoqueira diz que não frequenta mais a igreja. Ela disse que por muitas razões não frequentou mais a igreja, teve que viajar, alguma coisa do tipo. E a motoqueira ressalta que quando tinha a idade dela, da Alice, ela morria de medo de ir para o inferno por algumas coisas que fazia. Como, por exemplo, copiar o dever do colégio, comer açúcar. A Alice começa a se identificar com a motoqueira. E elas começam a ter uma conversa mais aberta ali, uma com a outra. E a Alice começa a confessar para a motoqueira que se sentiu mal ao assistir o Titanic e voltar a cena lá do... Não tem a parte que o Jack pega a Joey lá no carro? Enfim, a Alice voltou 3 vezes essa parte no filme. Aí ela fala isso para a motoqueira e fala que se sentiu mal. A Alice se sentiu mal por ter assistido essa cena do Titanic. Porque a Alice também pensou que iria para o inferno por estar apreciando aquela cena. A motoqueira, quando tinha a idade da Alice, achava que ia para o inferno por causa dessas coisas. E a Alice também achava que iria para o inferno por ter assistido essa cena do Titanic. E o que ela não confessou para o padre, ela se sente mais confortável em falar com a motoqueira. Inclusive sobre o fato de ter aquelas conversas calientes no computador, que ela também achava que ia para o inferno por causa disso. Mais tarde, a motoqueira deixa a Alice de volta ao acampamento. E no dia seguinte aparece o padre dando um sermão naquele moleque lá, por supostamente ter mexido no computador dele. Afinal de contas, a gente sabe que foi a Alice que deixou a pulseira do menino lá no teclado do computador. E por causa disso, o padre descobriu. E quem levou a punição foi o garoto. Já é final do retiro e o padre abre a bancada ali para quem quiser fazer alguma declaração sobre o retiro, confessar alguma coisa. E eis que a Alice levanta pela primeira vez e vai falar para as pessoas ali. A Alice faz um discurso interessante. Ela fala que é muito ruim quando espalham mentiras sobre você, você se sente sozinho, vazio, e também é ruim esconder as coisas, pois estamos nos descobrindo e tentando entender tudo ao nosso meio, como as coisas funcionam. O discurso dela é mais ou menos esse, mas no final do discurso ela se empolga, solta um palavrão ali, e aparentemente ela não atingiu ninguém com esse discurso, então ela simplesmente volta a sentar no lugar dela. E aí beleza, o retiro termina, todo mundo volta para suas vidas normais, pro colégio, e ela até encontra aquele rapaz lá com quem ela partiu para cima dele, né? O rapaz se demonstra bastante desconcertado na presença dela. Ela até pede para eles esquecerem o que aconteceu, afinal de contas eu acho que o rapaz também não queria nada além disso com ela, e ela só estende a mão e propõe para eles serem amigos. E o rapaz, super de boa, aceita e dá um abraço assim de lado para não ter muita intimidade. E aqui, voltamos à cena onde começamos o vídeo. A parte da confissão da Alice com o padre. Será que dessa vez a Alice vai se confessar e falar todos os seus pecados? Vai lá, sua bandida, fala seus pecados, vai lá. Agora eu quero ver. A Alice começa falando pecados pequenos. Não joguei o lixo. Não fiz minhas tarefas de casa. E o padre, desconfiado, pergunta, é só isso? E ela responde, não.
Tem uma coisa que aconteceu no retiro. Aí, opa! Vamos que vamos, agora vai. Eu vi gente fazendo sexo. O padre fica chocado, porque imagina você é padre e você organiza o retiro, né? E tem gente fazendo coisas lá no retiro. Só que depois, por alívio do padre, a Alice fala que viu isso num vídeo. O bacana vem agora, porque ela descreve com detalhes esse vídeo. E foi o vídeo lá que o padre estava assistindo. Ela não fala que viu o padre assistindo o vídeo. Ela só descreve o vídeo com detalhes. O padre fica surpreso porque ele reconhece muito bem essa descrição. É bacana o que ela fala logo depois de se confessar. Será que Deus vai me perdoar? Ela ainda faz uma cara. Será que Deus vai me perdoar? Aí o padre responde, isso é entre você e Deus. Como punição, reze não sei quantas Ave Maria e não sei quantos Pai Nosso. O padre todo desconcertado ainda manteve o personagem. E por fim aparece a Alice na casa dela. Ela coloca um videocassete no aparelho. É um filme, para quem não sabe, né, o que é videocassete. Uma coisa dos anos 2000. Eu não sei que filme é esse que ela está colocando, mas eu sei qual é o filme em cima que aparece do videocassete. Home Alone. Deve ser Esqueceu de Mim 2. Ok, mas esse não é o filme que ela está assistindo. Ela está assistindo um filme adulto. E se descobrindo. Juntamente com tecnologia. Ela usa a tecnologia aí para se descobrir, se é que você me entende. E esse é o final do filme. Agora sim, mas qual foi o pecado que essa menina fez? Nada. É isso que você ouviu, nada. Ela não fez nada de errado. Certo, o que acontece? Eu me identifiquei muito, mas muito mesmo com essa personagem. Demais. Eu vou explicar por quê. Eu também cresci em um colégio religioso. E é tudo tão engessado. Você tem que ser certinho em tudo que você faz. A sua imagem tem que estar íntegra. É tudo errado, tudo aquilo é pecado, isso também. E aí você recebe ensinamento de mais adultos, de mais jovens. E quando você vai se dar conta, todo mundo está fazendo pior que você. Você tem peso na consciência pelas coisas e doutrinas que foram passadas para você. Mas está todo mundo fazendo muito pior que você. Eu não só cresci em um colégio religioso, como eu frequentei igrejas. E eu vou te falar uma coisa. É um dos lugares mais tóxicos que eu já frequentei. Todo mundo fica querendo passar uma ideia de certinho e aprontam coisas piores que você. E você acaba se sentindo um peixe fora d'água, desconfortável com a situação e até mesmo se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Eu não venho aqui com esse vídeo criticar quem é religioso, ou as igrejas, ou religião em si. Essa não é a minha intenção. Eu respeito se você tem a sua doutrina, a sua religião. Mas eu quero passar uma realidade e não diminuir quem é evangélico. Quando eu era jovem, parecido com a Alice, eu me fazia muitas perguntas para algumas coisas relacionadas à igreja, por exemplo. Nós recebíamos doutrinas de adultos, pessoas casadas, influentes, exemplares na igreja e tal. E quando eu ia ver, esse adulto ele não era nem padre, ele não era pastor. Então, por que este adulto dava a instrução para a gente? Como foi que ele chegou naquela posição? Como um adulto, nas igrejas, por exemplo, pode instruir os filhos dos outros adultos ali? A minha pergunta era, por que aquele adulto em si ganhou tanto respeito assim perante a igreja? A resposta era simples. Era porque ele era o mais rico. Só isso. Não era que ele era o mais entendedor da Bíblia, ou estudou teologia, cristianismo. Não, era simplesmente porque era o mais rico. E essas pessoas, que inclusive eram doutrinadores, faziam coisas terríveis, como trair suas esposas. Na verdade, foi até pior do que isso. Eu vi muita baixaria na igreja. Coisas que pessoas do mundo, como eles chamam, teriam mais vergonha de fazer. A igreja, para mim, deixou de ser um lugar santo. E olha que eu frequentei mais de uma igreja. Mas ressaltando que eu não estou criticando quem é evangélico, quem frequenta a igreja, eu estou falando da minha experiência. E de uma realidade que, querendo você ou não, ela existe. Inclusive, o nome desse filme vai fazer mais sentido agora falar para você, se chama Acampamento do Pecado. O que faz um certo sentido. As pessoas vão para o acampamento e fazem pecado lá. O retiro tem um propósito.
Mas são outras coisas que acontecem. Inclusive, eu também já fui para retiro e já vi essas coisas acontecer. As mesmas coisas que a Alice vivenciou, eu também vivenciei. E assim como ela, eu me sentia um peixinho fora d'água. Porque todo mundo ali fala de pregação e tem uma postura exemplar. Vocês lembram do padre lá no começo do vídeo, quando ele está dando aula lá para os alunos, falando que você fazer as atividades antes do casamento é pecado, e também consigo mesmo é pecado, você não pode fazer isso de jeito nenhum, não sei o quê. Sendo que o padre fazia no computador. E vocês lembram também da menina exemplar, que era toda certinha, que recebia os estudantes lá e mostrava o alojamento para eles? Pois é, ela faz coisas atrás das árvores. Sim, eu também já vi isso muito. Meninas exemplares, a mais exemplar da igreja, que aprontava e ninguém sabia. Também já vi isso. Existe uma hipocrisia imensa. Bota imensa nisso no meio religioso. Existe demais. Os sentimentos que a Alice demonstra no meio do filme são completamente normais. É a questão da puberdade. Quando vem uma doutrina ou uma religião falando que você não pode seguir instintos que o ser humano é programado para seguir, são extintos. Quando vem qualquer doutrina falando que isso é errado, que aquilo é errado, eu já fico bem desconfiado. Não tem como. Lembra que eu falei que os irmãos lá da igreja vão estar provavelmente fazendo coisas piores que você? Já me aconteceu uma vez, algumas vezes na verdade, eu estava conversando com uns irmãos assim, umas quatro pessoas, aí de repente passava uma mulher bem bonitona na calçada. Uma bichona assim mesmo, sabe? Enfim, não vou entrar em detalhes. E aí, antes de mim, os três viravam o pescoço assim, né? E aí um deles comentava: nossa, que irmã abençoada, né? O cara é doido pra falar: meu amigo, fala logo, gostosa. Fala logo. Fala o que você quer falar de uma vez, fala. Aí o cara fica nessa, disfarçando, entendeu? A gente vive no mundo com as suas realidades, os seus fatos, e algumas religiões tentam distorcer a realidade. E aí acabam deixando a gente confuso. Exatamente como a Alice se sentiu confusa no decorrer do filme. E também o meio religioso, ele inventa muitas mentiras para fazer você continuar acreditando naquilo. Exemplo, se você fizer tal coisa, você vai para o inferno. Não pode fazer de jeito nenhum. Exatamente como o padre falou. Então, eu me frustrei muito com a igreja. Eu não frequento igreja até hoje por causa disso. Tenho amigos religiosos, inclusive, até hoje. E eu comento com ele essas coisas e eles concordam. E muitos crentes têm uma mania de se acharem superiores. Inclusive, fica a lição aqui. Ninguém é perfeito. Todos cometemos pecados. Inclusive, tem muitas pessoas na igreja que cometem mais pecados do que pessoas do mundo. Estão apenas usando ou se escondendo através da palavra de Deus. O que é pior ainda. Então, eu achei interessantíssimo esse filme, e apesar de ser um filme simples, você não vai ver coisas mirabolantes nesse filme. Ele passa uma crítica social bem interessante. Inclusive, esse filme é uma retratação da história de vida da diretora do filme, Karen Mann, que ela cresceu num colégio religioso e vivenciou isso. A atriz que fez a protagonista também mandou muito bem, é a Natalia Dyer. Eu gostei demais da interpretação dela. Sabe, ela é muito expressiva, ela segura a cena com as expressões, com o olhar. Eu gostei muito da interpretação dessa atriz. E falando nisso, o nome original do filme é Yes, God Yes, que é mais uma analogia para aquelas situações do ato, né, que os caras falam essas coisas, yes, yes, né, God, oh yes, se é que você me entende. Como assim? Não entendi. E aí, por achar que talvez não entendessem dessa analogia, colocaram o acampamento do pecado. Enfim, eu quis trazer esse filme aqui para apresentar essa realidade. Esse é o mundo em que vivemos. Se você vê um padre, se você vê um pastor ou algum líder religioso, ele provavelmente faz essas coisas sim, tá? Afinal de contas, somos todos humanos. E eu acredito que o humano, ele segue o instinto humano. E se você é evangélico e se sente mal por ter visto, não sei, uma imagem inapropriada, saiba que na sua própria igreja, seu próprio local que você frequenta, tem pessoas que fazem coisas piores que você. O meu conselho é: não se sinta mal por seguir os seus instintos humanos. Aquilo que você tem vontade de fazer. Se você viu uma moça bonita na rua e achou ela bonita,
Ficou imaginando coisas? Calma, eu não acho que você vai para o inferno por causa disso. Deus nos deu o livre-arbítrio e você pode gostar, amar quem quiser, inclusive a Deus. É livre-arbítrio. A única coisa que eu acho que realmente não pode é você fazer mal a outra pessoa. Seja de qualquer forma. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Apoio, sinceridade é o que mais precisamos. E esse vídeo é principalmente para você que é jovem e ainda está descobrindo como o nosso mundo realmente funciona. As pessoas mentem e manipulam o tempo todo. Abra o seu olho, abra mesmo. Mas calma que eu ainda acredito que existem pessoas que valem a pena. É isso. Se gostou, deixa seu like aqui. Se concorda comigo ou não, escreva nos comentários. Eu gostaria de saber, inclusive se você teve alguma experiência parecida. Eu tenho certeza que sim. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até lá!